Glória a Deus. Quem achou Miqueias 5, dá um glória. Então eu vou esperar mais meia hora, vamos ver se vocês chegam lá. Já deu meia hora. Quem achou Miqueias 5, dá um glória. Ah, melhorou. Alguns crentes aqui neste lugar, né? Deus é bom. O texto diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu Espírito neste lugar, por este tempo aqui, ó Deus, é tudo sobre o Senhor, é tudo para o Senhor, para a glória do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, fala agora conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Isaías eu acho que é um profeta mais famoso, não é isso? A gente conhece mais Isaías, que está mais próximo, está mais fácil de achar, é um livro maior, né? É considerado profetas maiores, está nos profetas maiores, e Miqueias nos profetas menores. Por que isso? Porque Isaías, ele tinha, parece que jogava basquete, tinha uns 2 metros de altura, e Miqueias já era um pouquinho menor. Não é isso, irmãos? Cadê meus alunos? Jair? Não. Profetas maiores porque escreveram mais que os profetas menores, mas tiveram a mesma responsabilidade e a mesma mensagem para ser entregue para o povo de Deus. E está nos trazendo uma grande mensagem nesta manhã. Miqueias e Isaías, eles foram contemporâneos, né? Um profetizou lá no campo, entre os camponeses, entre os mais pobres, né? Os latifúndios. Isaías já era um cara mais culto, Isaías já estava lá na corte, falando com a aristocracia, mas ambos profetizaram no mesmo tempo. Ambos, claro que um falando lá para os ricos, mas, por exemplo, Miqueias falando com os pobres, ele trazia uma mensagem de esperança. Por quê? Porque o povo estava sofrendo, o povo estava sendo oprimido. Se a gente pensa que é só no Brasil que há corrupção em 2020, 2021, não. Lá também o rico, nos dias ali, principalmente pós-exílio, os ricos, eles também oprimiam os mais pobres. Os mais pobres eram explorados, isso sempre aconteceu. Mas Deus sempre levantou algum homem de Deus para trazer uma palavra de refrigério para o seu povo. E é interessante notar que também as causas de muito sofrimento do povo judeu era se afastar dos planos de Deus, era se afastar da vontade de Deus, do que Deus tinha dito. Então nós sabemos que muito mal que o povo hebreu passou foi por afastar-se do Senhor. Automaticamente é inevitável, nós fazemos uma aplicação à nossa vida. Quanto mais nos distanciarmos do Senhor, maior a probabilidade do fracasso na nossa vida em tudo que nós fizermos. Né? A probabilidade do fracasso é muito grande, por isso que devemos sempre viver no centro da vontade do Senhor. Mas então, como eu estou dizendo, sempre havia um momento onde havia aquela mensagem de esperança, a mensagem de fé, aquele povo sofrido, né, castigado. Então, Miqueias é levantado e avisa para eles: não se aflijam. O sofrimento vai acontecer, mas não se aflijam, porque haverá um dia que aqui nesta cidade, Belém, desprezada, talvez uma vila pequena, uma aldeia pequena onde não se espera muito, nascerá de ti aquele que virá para ser o meu pastor. Estamos falando em 700 anos antes de Cristo. Belém era uma cidade pequena, era uma pequena aldeia, uma pequena vila, mas era um lugar de significado muito especial para o povo hebreu. Por quê? Quem nasceu lá? O rei Davi. E Davi é considerado, depois de Abraão, o nome mais importante para o povo hebreu. Então, poxa, Davi nasceu em Belém. Então surgirá, dali sairá um novo líder, tão capaz quanto Davi, de trazer a nossa dignidade de volta, de trazer a nossa paz de volta.
Porque lembre-se que o povo estava esperando um Messias, um libertador político. Tá certo? Então nós vamos ver que eles vão anunciar sobre esses fatos, essas causas, mas sempre trazendo a esperança para o povo hebreu. Isaías, lá na outra ponta, lá no outro lado da cidade, está profetizando também a mesma coisa. E nós vamos ver, por exemplo, lá em 7,14 de Isaías, quando ele diz, né? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o seu nome será Emanuel. Guardem esse nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Outro texto clássico, em Isaías 9,6, porque um menino vos nasceu, um filho, o governo está sobre os seus, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Maravilhoso Conselheiro aqui é a ideia de algo sobrenatural, assombroso, assustador. As palavras, os conselhos, tudo que vai sair da sua boca é sobrenatural. Quando nós vamos olhar para Jesus, quando ele diz assim para o morto, levanta-se, e isso acontece, isto é sobrenatural. Somente Deus pode fazer isso. E quando Jesus está fazendo ali, é Deus conosco, agindo ali. 700 anos depois dessas falas desses dois profetas específicos, nós vamos ver o cumprimento integral dessas profecias. Vamos ler alguns textos, não feche sua Bíblia não, vamos lá para Mateus 1,18. Mateus é fácil de se localizar, aí é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 18. O texto diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. A virgem conceberá e dará à luz. Olha aí, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo, não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo isto em mente, um anjo do Senhor apareceu a José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Jesus. Uma página para frente aí, Mateus 2, de 1 a 6, depois de Jesus ter nascido. Então, nós já vamos aqui, Jesus provavelmente já tinha uns 2 anos de nascido. Então, o versículo 1 diz aí: depois de ter nascido em Belém da Judéia, olha o texto que nós acabamos de ler em Miqueias, de ti, Belém Efrata, que é a Belém da Judéia, de ti sairá para mim aquele que reinará sobre Israel. O cumprimento direto da profecia de Miqueias. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, o recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo para Israel. Milhares de sermões, milhares de palestras, milhares de estudos já foram produzidos ao longo dos séculos sobre esse texto. Isto é fato, já foram milhares de mensagens pregadas sobre o nascimento de Jesus.
Mas o que realmente tem feito sentido na nossa vida com esta informação? Todo mês de dezembro a gente para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Mas nós sabemos que, vou usar aqui uma alegoria, mas nós sabemos que Jesus não nasceu para muita gente. Nós sabemos que Jesus não nasceu o ano inteiro para muita gente. E nós que detemos essa informação, o que nós temos feito para que Jesus possa entrar no coração daquele ímpio que ainda não conhece Jesus, que ainda não percebeu a importância do nascimento de Jesus. Nós sabemos que não foi em dezembro. Pode ter sido em setembro, pode ter sido em abril, pode ter sido em janeiro. O importante é que ele nasceu. E esta mensagem ela é tão importante que nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder a oportunidade de anunciarmos este nascimento. Na Páscoa, a gente vai lembrar da morte, mas nós não podemos passar o resto do ano sem falar da morte de Jesus. Não é só na Páscoa que nós vamos falar da morte e ressurreição de Cristo. Nós que detemos a informação, nós que somos cristãos, nós que somos os pequenos cristos, nós que somos embaixadores do Rei, representantes de Cristo, temos que anunciar esta mensagem em todo o tempo, em todo lugar, aonde estivermos. Exalar o bom perfume de Cristo. Aonde você estiver, Cristo deve ser visto. Ah, então eu vou parar tudo que eu estou fazendo só para pregar? Que bom que fosse isso. Mas você pode fazer isso. Ah, mas eu trabalho. Sim, é lá mesmo onde você trabalha. Você trabalha lá, você é porteiro. Seja o melhor porteiro para a glória de Deus. Testemunhe da graça com o seu comportamento. Chegue no horário certo, saia no horário certo, dê exemplo. Você é, sei lá, o TI, seja o melhor TI da sua empresa, para a glória de Deus. Você é uma administradora do lar, seja excelente para a glória de Deus. Você é um marido atrapalhado, tipo eu assim, seja o melhor, mas seja o excelente. Seja atrapalhado, mas seja excelente para a glória de Deus. Não é, Givanildo? Givanildo está comigo ali. Não é, Givanildo? Mas seja excelente, Leandro, Regimara, todos nós testemunhamos da graça do Senhor com as nossas vidas. Nós devemos testemunhar o nascimento, a obra, a vida, tudo o que Jesus fez com as nossas vidas. Quando der, você pode até falar. Quando der, você pode até abrir a Bíblia em algum lugar e pregar. Mas o mais importante é você ser a Bíblia a ser lida pelo mundo aí fora. Os magos, eles eram muito provavelmente astrônomos, aqueles que estudam os planetas, o universo, e não necessariamente astrólogos. Astronomia tem mais a ver com ciência, e a astrologia com misticismo. Então, a maioria, naquela época, era uma bagunça só, né? Não tinha um desenvolvimento. O doutor da USP ali está confirmando, é isso, né? Isso aí. Então, vamos lá. Então, naquela época, a ciência ainda não tinha essa dinâmica que tem hoje para poder diferenciar um do outro. Então, era uma coisa só. Então, o povo olhava, não, são tudo astrólogos. Né? Então, muito provavelmente, eles eram astrônomos. E eles desempenhavam um papel muito importante na vida da corte das nações do Oriente. Eles eram conselheiros, eles eram homens importantes. Inclusive, o Dr. Champlin, ele diz o seguinte, que as nações lá do Oriente, que dependiam dos magos, poderia ser a Arábia, Pérsia, ou a Caldeia, ou até mesmo Pártia, que eram lugares próximos ali de Jerusalém. Suas ideias se derivavam da sofisticada observação dos astros, e por cálculos feitos naquela época, lá no Oriente, eles concluíram que um nascimento real e importante ocorrera na Palestina, fato este que exigia uma visita estatal. Interessante que vários comentaristas vão mostrar, e tem muita informação sobre os magos e sobre a estrela. E muitos vão identificar lá que realmente no dia tal aconteceu tal coisa, porque tem como, né, doutor da USP, deixar tudo registrado lá, não é isso? Então, assim, tem marcações lá de que fatos ocorreram no universo nesta época. Tá? Não se sabem precisar
o momento exato, mas que há registro há. A Bíblia não dá ponto sem nó. A Bíblia ela é real, a Bíblia é verdadeira, e tudo que está aqui é real. E é interessante, uma coisa muito importante, que em vez dos magos irem direto a Belém, eles foram parar em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital. Era em Jerusalém que estava Herodes, o rei dos judeus. E este Herodes, então, quando ele recebe a notícia, o que o texto diz? Ele fica alarmado, ele é perturbado. E a ideia aqui no grego é de ele entra em pânico. E com ele, o texto diz que toda Jerusalém entrou em pânico, ficou perturbado. Por quê? Herodes, o grande, ele era um homem perigoso. Ele era um homem narcisista, que ele se amava, ele gostava de poder. Então, qualquer pessoa que ameaçasse o seu trono, qualquer pessoa que ameaçasse tomar o seu lugar, ele mandava matar. Prova disso, ele tinha uma esposa, que ele era apaixonado, foi a mulher que ele mais amou na sua vida, de nome Mariana. Um dia ele pensou que Mariana poderia tomar o seu lugar. O que ele mandou fazer? Mandou matar Mariana. Ele tinha 2 filhos muito queridos, que estavam crescendo, mandou estudar fora, eles ficaram inteligentes e tal. Quando voltaram, ele pensou, eles vão tomar o meu trono, eles vão tomar o meu lugar. Mandou matar também. Então, por aí vocês veem, e o povo, o judeu sabia disso. Então, quando o povo sabe que Herodes está perturbado, o povo se perturba também, porque vai acontecer uma catástrofe em Jerusalém. Ele era odiado pelo povo, e ele sabia disso. E o que ele deixou? Uma ordem, para que no dia que ele morresse, alguns dos principais líderes judeus, os mais queridos, fossem neste mesmo dia assassinados. Por quê? Porque ele queria ver o povo chorando, em vez de estar comemorando a sua morte. Olha que homem sagaz. Então o povo fica preocupado também com esta informação. Só que o alarme, esse pânico de Herodes, faz ele fazer o quê? Faz ele chamar os principais escribas, os sacerdotes, os entendidos da lei. Por quê? Porque se tinha a ver com religião, vamos chamar quem entende de religião. E Herodes, ele era um cara religioso, ele era um político. Então ele bebia onde rolava ali, onde tivesse apoio, ele estava ali se manifestando. Então, se tinha a ver com religião, vamos chamar então os religiosos, traz lá os principais deles. E aí ele pergunta, e aí, isso é verdade? Isso está acontecendo? Como é que é isso? E aí os principais, os sacerdotes, os entendedores, vão lá e buscam nas Escrituras. Aliás, quem busca na Escritura somos nós, porque eles já têm tudo na cabeça. Eles vão, opa, realmente, o profeta disse, o profeta falou, as Escrituras já falavam, as Escrituras mostravam que de Belém sairia o rei dos judeus. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena, talvez uma cidade que não ameaçasse Jerusalém, era próxima de Jerusalém, mas pequena, mas dali sairia aquele que cuidaria do povo de Deus. Note essa informação, a estrela levou os magos até Herodes, mas foi a palavra de Deus que os levou até Jesus. Não tem outro meio, não há outra maneira, não há outra forma de nos achegarmos a Cristo, se não for pela sua palavra. Não há outra forma de nós conhecermos a Cristo profundamente, de nós nos relacionarmos com Ele, se não for pela sua palavra. Alguns procuram estrelas, outros procuram magos, outros procuram um monte de coisa, outros acendem vela, outros fazem um monte de coisa, mas só a palavra nos conduz a Cristo. Somente a palavra de Deus é o nosso condutor a Cristo. A palavra, nós cantamos aqui, a palavra. Aquele que era, aquele que é e que sempre será. Aquele que por meio dele, tudo que não existia veio a existir. Aquele que antes de qualquer coisa acontecer, ele já era conhecido.
antes da fundação do mundo. Jesus, ele era aguardado. Então, nós vamos ver lá no versículo 4 do capítulo 2 de Mateus. Depois de convocar os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Ora, se os profetas eles eram conhecedores da Bíblia, eles então tinham tudo na ponta da língua. E é interessante ver que a Bíblia inteira aponta para Jesus. O Antigo Testamento todinho aponta para Jesus. Desde Gênesis 3,15, lá no Éden, nós já vamos ver o proto-evangelho. Ali Moisés já escrevendo ali, este lhe ferirá o calcanhar, pisará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Já está apontando para Jesus. É dele que o Pentateuco fala. A rocha é Cristo. Quando Deus fala para Moisés, você vai me ver através da fenda da rocha. É o que nós acontecemos hoje, a rocha é Cristo e nós vemos o Senhor através de Cristo, da mesma forma que Deus nos vê pelo sangue de Cristo. O Senhor só consegue nos identificar, Deus só consegue nos enxergar com o sangue de Cristo. Quando nós vemos lá a morte, lá nas pragas, lá os primogênitos, lá no Egito, era o sangue que foi a casa que estava marcada com o sangue, era o que seriam salvos. Queremos ser salvos? Tenha o sangue, seja marcado pelo sangue de Cristo. Quer ver seus amigos salvos? Quer ver a sua família salva? Quer ver os seus inimigos salvos? Fale de Cristo para eles, manchem eles com o sangue de Cristo, que eles serão salvos. João Batista falou de Jesus, João Batista apontou, vem aí depois de mim aquele de quem eu não sou digno nem de lhe amarrar as sandálias. Miqueias falou onde Jesus iria nascer. Jeremias 23 diz que levantarei na cidade de Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Zacarias, olha o texto de Zacarias 11:13. O Senhor diz assim: lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles, e peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Depois você vai lá conferir Mateus 26:14. Aqui está dando até quanto que ia ser o preço da traição. Que coisa mais maluca isso. Até as moedinhas de Judas lá já estava previsto pelos profetas. Coisa interessante isso. Zacarias 9:9, olha o que diz Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem aí. Ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento. Vem montado num jumentinho, filho de jumento. É muito específico. Por que um jumentinho, filho de jumenta? Porque era um bichinho que ninguém usou ainda. Se você for lá para Mateus 21, você vai ver Jesus entrando na cidade de Jerusalém, e ele fala o quê? Vai ali e pega lá o jumentinho que ninguém usou. Gente, a Bíblia é fantástica. Tudo aponta para Cristo, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Óbvio que isso tudo ia acontecer, óbvio que ia chegar o momento dele nascer. Isaías vai dizer, né? A virgem conceberá e dará à luz. Isaías 53 nós cantamos aqui, nós vemos a narrativa do sofrimento de Jesus, tudo que ele passou 700 anos antes já estava dito. Isaías 9:6, um menino nos nasceu. O tempo aqui é no presente perfeito. Só que nós estamos falando 700 anos antes. Mas o profeta Isaías já estava dando como fato acontecido. O menino nasceu. Olha o que nós lemos em Miqueias. As origens são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já estava feito, já estava realizado. O plano do Senhor não é um plano que pode ou não acontecer. O plano do Senhor vai acontecer. E Jesus Cristo era o plano A. O plano B e o plano C era só Jesus Cristo. Não existia outro plano, não existia outro meio, não tinha como ser diferente. Por isso que eu digo mais uma vez, só há um meio para a salvação. João 14,6 vai dizer isso. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, o único caminho.
Não tinha como ser diferente. Se os profetas falaram através do Senhor, Jesus viria a nascer. Os principais sacerdotes e mestres do povo eram conhecedores dessas profecias. Eles tinham a obrigação de saber do que os magos estavam falando. Eles eram pagos para isso. Eles eram professores dos professores. Se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver lá que os escribas, os doutores da lei, eles ficavam 24 horas do seu dia estudando a Bíblia, interpretando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Eles eram muito bem pagos só para isso, para mais nada. Então eles tinham a obrigação de saber do que os magos estavam falando. Agora aí que vem o interessante. Eles sabiam o que a Bíblia dizia, mas eles nem deram atenção. Eles sequer foram lá e especularam. Vou dar uma espiadinha para ver se é isso mesmo. Isso quer dizer que ele veio para os seus, mas os seus o ignoraram. Os seus não o receberam. Jesus, ele era aguardado, mas não era desejado. Porque se fosse desejado, aqueles conhecedores da Bíblia tinham ido lá. Eles tinham ido lá buscar conhecimento, saber, será? Nós estamos aguardando tanto esse Messias, será que aconteceu? Eles iriam, eu não tenho dúvida que eles iriam, mas eles não notaram, eles não se preocuparam. Aguardar é diferente de desejar. Você pode aguardar qualquer coisa, você pode aguardar lá na fila do banco, eu vou aguardar, que agora não tem mais fila nos bancos, né? Mas uma fila qualquer aí, você está lá na fila esperando, chegar lá no objetivo a ser feito, e você está lá no celular, despreocupado. Aí na hora que o caixa te chama lá para você pagar a conta, você paga e você não está nem aí, já foi. Você não se preocupa com o evento em si. Você está lá só esperando resolver os seus problemas. Agora, desejar é diferente. Desejar é você sonhar com aquilo, é você se preparar com aquilo, é você querer ir atrás daquilo e fazer a coisa acontecer. O Messias chegou, vamos lá conferir, vamos lá ver, é a nossa esperança, é dele que os profetas falaram, é dele que o Pentateuco fala, ele cumpre a lei, ele vai cumprir a lei, ele vai nos trazer libertação, ele vai nos trazer salvação, ele vai nos pastorear. Precisamos lá descobrir se é isso, as coisas vão mudar. Mas não, eles ignoraram completamente o fato do Messias ter nascido. Isso me faz lembrar da parábola das 10 virgens. 5 estavam lá apenas aguardando o noivo. Sabe quando você vai numa festa de casamento? Não é o meu caso. Aquela festa de casamento que você não quer ir. Você está lá por estar, você nem faz a barba, você nem põe um terno, você não está nem aí se vai ter doce, sabe? Você não está nem aí se a noiva está bem vestida ou não. Você mesmo não vai nem, você não está nem aí. As 5 insensatas. As insensatas foram para o casamento lá e não levaram nem um azeite, nem uma velinha. Se ficar de noite eu acendo aqui um isqueiro, um palito de fósforo aqui, ó, e fico aguardando. Não estava. Isso é aguardar. Eu vou lá cumprir tabela. Isso é aguardar. Mas as sensatas, o que elas fizeram? Elas levaram para ela e levaram uma reserva. Vai que de repente o pneu do carro do noivo fura, eu estou aqui pronta, esperando, porque eu desejo ver essa festa, eu desejo estar nessa celebração, eu desejo estar com o noivo, e eu desejo tanto que se precisar agir para fazer a coisa acontecer, eu vou agir, porque eu quero, eu desejo, eu anseio. Se nós queremos que o reino de Deus expanda na terra, o que nós precisamos fazer? Ficar em casa jogando videogame? Não, é ir à luta, pega a palavra de Deus e vá anunciar a palavra de Deus, vai falar de Jesus, use suas redes sociais para falar de Jesus. A gente fala da vida de todo mundo, mas não fala da vida de Jesus, gente. A gente precisa falar de Jesus, anunciar Jesus, 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 Jesus. Eu tenho dito aqui, Jesus é tudo e em tudo, tudo que fazemos tem que ser por Jesus. É isso que nós precisamos entender no nosso Natal. O nosso Natal não é uma data. O nosso Natal não é apenas em dezembro. O nosso Natal é o evento. Vocês estão entendendo? É o evento. O Filho de Deus encarnou para ser o nosso Redentor. Este é o evento. Isto é o nosso Natal. O evento que mudou a história da humanidade.
Não importa se foi em dezembro, janeiro ou fevereiro, o importante é que Jesus nasceu. Nasceu para transformar tudo. Ele nasceu porque era plano de Deus. Ele nasceu para nos reconciliar como filho, nos reconciliar com o Pai. Nós não conseguimos reconciliação com Deus sem transformação por intermédio do Filho, este menino que nasceu e foi rejeitado pelos seus. É Cristo que pelo seu sangue nos purifica de todo pecado. É Cristo que pelo Espírito Santo transforma o pecador em justificado, em regenerado. Nós somos regenerados hoje por causa de Cristo, por causa do nascimento deste menino, por causa do evento. É Cristo que transforma o mau caráter em homem de bem, a mulher mau caráter, a mulher encrenqueira em mulher de bem. É Cristo que veio acabar com a mentira, com o engano, com a corrupção. É Cristo, é Cristo, é Cristo. E a principal missão de Jesus foi morrer em nosso lugar para nos fazer acessíveis a Deus. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Nós não podemos apenas aguardar o encontro com Cristo, mas desejar ardentemente estar com Cristo. O verdadeiro cristão, ele não somente aguarda esse encontro com Cristo, mas trabalha arduamente na seara de Cristo, deseja as coisas de Cristo e é apaixonado por Cristo. Nós não somente aguardamos o encontro com Cristo, mas também inflamamos outros a serem apaixonados por Jesus. Discípulo fazendo discípulo. Discípulo de Cristo, ajudando outros a serem discípulos de Cristo. É isso que nós somos. Nós somos fazedores de discípulos de Cristo. Nós vamos ver que enquanto alguns ignoraram totalmente o nascimento do menino, outros aguardavam ansiosamente por este momento. Mateus 2:25 vai trazer a história de Simeão e Levi. Simeão, o texto diz que Simeão, ele desejava tanto pelo Messias, que ele vivia em função disso. O texto diz que ele era piedoso, justo e temente a Deus. E o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. O homem justo é aquele penitente que busca, que ora, que jejua, que pratica a palavra. Temente a Deus, ele anunciava a palavra. Olha só, ele não era apenas passivo no conhecimento do Senhor, no desejo do Senhor, mas ele era radicalmente ativo. E o Espírito Santo fala com ele: olha, vai ali, dá um rolezinho lá no templo, que você vai ver o que eu preparei para você. E Simeão vai. E quando ele chega lá, ele vê Maria com um pequeno menino no colo. Gente, esse Simeão pega Jesus no colo. Vocês estão entendendo? Vocês estão viajando comigo? Ele lá no templo, no pátio onde as mulheres podiam entrar, e ele entra ali, e ele pega o pequeno Jesus no colo, ele olha para os céus e fala: Senhor, o Senhor já pode me levar porque eu vi o Filho de Deus. Ele sabia que pela promessa que o Espírito Santo havia lhe dado, olha, você não vai morrer sem antes ver o Filho de Deus. Ele sabia que qualquer coisa pudesse acontecer na vida dele, ele não ia morrer. Ele podia ter câncer, covid, lepra, leptospirose, pancreatite, podia ser até palmeirense. Ele ia ver o menino Jesus. E aí ele tem esse privilégio. Ele olha e fala: já posso ir agora para a glória, porque eu estou vendo. Aliás, ele não só estava vendo, mas ele estava com o pequeno Jesus no colo. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Agora eu já posso ir, pois eu vi a promessa do Senhor, eu vi a palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. Outra pessoa que teve esse privilégio foi Ana. Ana estava lá 84 anos, e o texto diz, que 84 anos sem sair lá da igreja, sem sair do templo. Ah, mas como vocês são todos pecadores aqui, só vem de quarta-feira quando vem, e de domingo quando vem. Olha a dona Ana aqui, que exemplo, 84 anos lá, jejuando e orando, e falando das coisas do Senhor. Claro que eu estou brincando aqui, mas essa mulher não saía de lá, e ela viu o pequeno menino, ela viu Jesus,
E ela saiu anunciando, a alegria de ver Jesus tomou aquela mulher de uma forma que ela saiu, ela não se conteve, ela saiu anunciando. E Maria só observava e guardava tudo aquilo no seu coração. Vocês conseguem entender que se a gente tem um encontro, se a gente se vê com Jesus, a gente não consegue ficar parado. O crente que não fala de Jesus, o crente que não anuncia Jesus, o crente que não demonstra Jesus, está com defeito. Precisa voltar para a fábrica lá para se entender com Deus. Não dá para dizermos que somos crentes sem desejarmos o Senhor Jesus o tempo todo. E é interessante que lá Jesus vai falar para Marta, lá na frente, né? Para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. É isso que foi dito para Simeão, para Ana e para nós aqui. Se crermos, veremos a glória de Deus. Se crermos, viveremos o sobrenatural, porque o menino nos nasceu e ele está entre nós. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde antes dos dias da eternidade. Os profetas falaram detalhadamente como Jesus iria nascer, como Jesus iria viver, como Jesus iria sofrer, como Jesus iria morrer e como ele iria ressuscitar. E Pedro vai dizer lá em 1 Pedro que o seu sangue, né, já era conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado nos fins dos tempos em nosso favor. O sangue dele lá na eternidade. Antes do haja luz, já havia o haja cruz, não é isso? Antes do haja luz, já havia o haja cruz. O sangue de Cristo já havia sido proposto em nosso resgate. Estou caminhando já para o final, que hoje as nossas crianças vão cantar. O plano de Deus para a nossa salvação passava pela encarnação de Cristo. E para encarnar, teria que ser do modo normal, natural. Tinha que ser por uma moça, não tem como ser de outro jeito, não é isso? Precisava ser de uma mulher, precisava ser virgem, porque os profetas já haviam falado. E quando os profetas falam, é porque Deus falou. Então, pera lá. Deus já havia falado que tinha sido uma virgem. Eu estava falando lá na capelania esses dias, né? Por que Maria? Porque precisava ser uma virgem. Mas só tinha uma virgem lá em Jerusalém, lá em Belém? Não, poderiam ter outras também. Deus precisava escolher uma para dar sequência no projeto, no seu plano. Talvez Maria fosse mais fervorosa, mais crente, estava no lugar certo, na hora certa, sei lá. Mas ela foi agraciada, como diz o texto. Ela foi agraciada em poder receber o Filho de Deus. Mas olha que coisa, a parte mais interessante nessa narrativa, é que o último versículo vai dizer lá, Maria dizendo para o anjo, cumpra, porque Maria ficou atordoada, né? Como? Eu sou pura. Eu sou uma menininha de bem, uma mocinha de bem. Como que eu vou aparecer grávida, que eu vou ser apedrejado, vão me matar. Meu noivo vai me largar, vai me deixar. E aí o Espírito Santo, o anjo fala, não, é uma obra do Espírito Santo. Você é uma mulher agraciada. E ela ouve o anjo falar, e ela vai sendo tomada pelo Espírito Santo, que ela acaba dizendo o quê? Cumpra-se em mim o teu querer. Faça então a sua vontade. Quantas vezes nós já nos colocamos diante do Senhor e falamos, cumpra-se em mim a tua vontade? Está na hora de fazermos esta oração. Senhor, cumpre em mim o que o Senhor quer. Sabe, quais são os seus projetos para mim, os seus planos para mim? Cumpra, porque eu quero. Eu, André, eu posso dizer para vocês, eu quero tudo que Deus quiser para mim, eu quero. O que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer, eu não quero nem saber o que é. Se Deus estiver mandando, eu farei. E o que Ele quiser me dar também, eu quero. Estamos juntos nessa daí. Ah, mas aí Ele vai te dar dor de cabeça, vai te dar pancreatite, vai te dar isso, vai te dar aquilo. É só por um pouco de tempo, daqui a pouco eu vou estar com Ele lá na glória. Não tem jeito, o que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Tá certo? Não há outro plano. Jesus é o plano perfeito, Ele é o plano melhor, Ele é o plano A e é o plano A. Não existe plano B. Desde a eternidade já estava planejado, não somente o seu nascimento, mas todo o seu viver, sofrer
e morrer para que fôssemos reconciliados com Ele. E por conta desse processo salvífico, podemos dizer que Ele está conosco. E eu disse lá no texto para nós nos atentarmos para o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aqui eu termino com essa fala. Mateus 1:23 diz, né? A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando os magos viram Jesus, quando aqueles homens, os discípulos, todos andaram com Jesus, Jesus é Deus conosco. E neste momento aqui, o Espírito Santo é Deus conosco. Então aquele menino que foi profetizado lá há 2722 anos atrás, que a Virgem concebeu e colocou o nome de Emanuel, é o mesmo que está aqui nesta manhã. Deus está entre nós, o Emanuel, o Deus conosco está aqui nesta manhã, e se você crê nisso, eu quero que você se levante e vamos adorar o nosso Deus, porque o menino vos nasceu para nos salvar. Há salvação neste lugar, há salvação neste lugar. Curve a sua cabeça. Pai,